Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa E a conversa vira transformação. resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Sabe, eu terminei de ler O Essencialismo do Greg McKeown há alguns dias. E a sensação que ficou assim não foi de ter lido um livro de produtividade, sabe? Foi quase como uma sessão de terapia um pouco brutal. Aquela sensação de estar sempre correndo, agenda lotada, respondendo a todo mundo, e aí chegar no fim do dia com aquele vazio pensando para onde foi minha energia. O que eu construí de verdade hoje. O livro me pegou em cheio nesse ponto. Totalmente, eu sei exatamente como é. E o que eu acho mais poderoso é o contexto de onde o autor vem, né? O Greg McKeown não é um monge meditando numa montanha. Ele é um consultor que viveu no epicentro do Vale do Silício, lidando com executivos de Google, Apple, Facebook, gente que, assim, criou e vive na cultura do estar ocupado é um símbolo de status. Então, quando ele fala pare e faça menos, o argumento tem um peso diferente. Ele viu a doença por dentro. Exatamente. Não é uma teoria, é tipo um antídoto. E a ideia central, que parece simples, mas é revolucionária, é que o caminho para conseguir mais não é fazer mais, é fazer só as coisas certas. Ele basicamente propõe uma faxina geral na nossa vida, profissional e pessoal. E é sobre essa faxina que a gente vai conversar hoje, tentando extrair as ferramentas mais úteis que o livro oferece. A nossa missão é entender como sair do modo 1 milímetro em 1 milhão de direções para o modo um grande avanço na direção que realmente importa. E o ponto de partida para essa faxina, a primeira coisa que a gente precisa aceitar é uma verdade bem desconfortável. Não dá para ter tudo. A gente precisa fazer escolhas, o que o livro chama de trade-offs. E ele abre com uma história pessoal que é um soco no estômago para ilustrar isso. Nossa, essa história é devastadora. Ele conta que estava no hospital, a esposa tinha acabado de dar à luz a filha deles, e um cliente liga pressionando para ele ir a uma reunião. E ele, querendo agradar, querendo ser o profissional comprometido, Sim, ele foi. Deixou a esposa e a filha recém-nascida no hospital, para ir a uma reunião. A honestidade dele em admitir o arrependimento profundo que sente até hoje é o que torna o livro tão humano. E essa história é terrível, né? É o gancho para o que ele chama de paradoxo do sucesso. É um ciclo vicioso que eu vejo acontecer o tempo todo. Funciona assim. Você começa com clareza de propósito. Isso te leva ao sucesso. O sucesso te torna uma pessoa requisitada, o que atrai mais e mais oportunidades. Certo. Só que esse excesso de oportunidades dispersa seu foco e destrói a clareza que te levou ao sucesso em primeiro lugar. É como um youtuber que explode com um nicho específico, sabe? De repente está fazendo podcast, linha de roupas, react, e a qualidade do conteúdo original, que era a essência, se perde. Faz todo sentido. E, para quebrar esse ciclo, a gente precisa mudar a pergunta que nos fazemos. O não essencialista, que somos quase todos nós, pergunta: como eu consigo fazer os dois? Sempre? O essencialista pergunta algo muito mais inteligente. Que problema eu quero ter? O exemplo da companhia aérea Southwest, que ele usa, é genial. É ótimo. Eles decidiram que o problema que eles queriam resolver era ser a empresa mais barata. Para isso, eles abriram mão de servir comida, de ter primeira classe, de marcar assento. Foram trocas deliberadas. Mas aí vem a questão, né? Isso exige que a gente acredite que tem o poder de escolher. E o livro traz o conceito da impotência aprendida, que é, nossa, assustadoramente comum. Vem de um experimento antigo, onde cães recebiam choques. Um grupo podia parar o choque apertando uma alavanca. O outro, não. Depois, colocaram os dois grupos numa situação onde era fácil escapar do choque só pulando uma barreira. E aí? O primeiro grupo, claro, pulou. O segundo, que aprendeu que não tinha controle, simplesmente deitou e aceitou o choque. Isso é o retrato falado do mundo corporativo. Quantas vezes a gente não ouve ou fala, aqui as coisas são assim mesmo, tenho que fazer isso, não tem jeito. A gente aprende a ser impotente. Esquece que a escolha existe. E o livro propõe trocar as 3 mentiras do não essencialista. Eu tenho que fazer, é tudo importante e eu consigo fazer os dois. Que é o nosso mantra diário, praticamente. Exato. As 3 verdades do essencialista.
Eu escolho fazer, só poucas coisas realmente importam e eu posso fazer qualquer coisa, mas não tudo. E essa ideia de escolher fazer muda tudo, muda a sua relação com o trabalho, com os compromissos. Você sai de uma posição passiva, de vítima, para uma posição ativa de arquiteto da sua própria vida. Mas ok, uma vez que a gente compra essa mentalidade, qual o próximo passo? Como a gente transforma isso em ação? Aí que entra o processo de 3 etapas do essencialismo: explorar, eliminar e executar. Certo, vamos começar pelo explorar. A ideia aqui é aprender a diferenciar as muitas oportunidades triviais das poucas que são vitais. A frase que resume é: quase tudo não vale nada. Ele usa o princípio de Pareto, o 80-20, e o exemplo do Warren Buffett é impressionante. 90% da fortuna dele veio de apenas 10 investimentos. 10. É incrível. Isso mostra que os retornos na vida não são lineares. Pouquíssimas coisas geram um resultado espetacular. O que me fascina é como isso se aplica a tudo, não só a investimentos. Pensa nas pessoas que você segue nas redes sociais. Qual a porcentagem delas que realmente te agrega valor, te ensina algo ou te inspira? Nossa, é baixa. Bem baixa. Provavelmente uns 20%. O resto é só ruído. E para filtrar esse ruído, o livro oferece uma ferramenta brutalmente eficaz. A regra dos 90%. Ah, essa regra é ótima. A proposta é assim: ao avaliar uma oportunidade, você dá uma nota de 0 a 100. Com base no seu critério mais importante, claro. Se a nota for qualquer coisa abaixo de 90, Já era. trate-a como um 0 e descarte imediatamente. A ideia é parar de se contentar com coisas boas ou ok, que lotam nossa agenda e não deixam espaço para as oportunidades fantásticas, as que são nota 95. O lema é: se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Isso te força a ter um critério muito, muito alto. Mas isso não é um pouco radical demais para a vida real? Digo, no trabalho, muitas vezes recebemos tarefas que são, na melhor das hipóteses, um 7 de 10. Não dá para simplesmente falar para o chefe: desculpe, isso não é um sim óbvio para mim, então é um não. Como se aplica isso na prática quando não temos controle total? Excelente ponto. Acho que a aplicação varia. Para decisões onde você tem 100% de autonomia, que livro ler, que projeto pessoal começar, a que evento social ir, a regra pode ser literal. Certo. Para um ambiente de trabalho, a aplicação é mais sutil. Talvez não seja sobre dizer não para a tarefa, mas sobre perguntar: nós temos 5 projetos em andamento. Qual deles é o mais essencial para a empresa agora? Onde devemos focar 90% da nossa energia? É usar a regra para negociar foco, em vez de simplesmente recusar. Entendi. É sobre influenciar as prioridades. Boa, é uma adaptação. E depois de explorar e identificar o que é essencial, vem a parte que talvez exija mais coragem: eliminar, cortar o supérfluo. E isso significa principalmente aprender a dizer não. A história do Stephen Covey, autor dos 7 Hábitos, é linda. É linda mesmo. Ele prometeu uma noite especial para a filha, e na hora de sair, um amigo importante o convidou para um jantar. Ele disse não, explicando que tinha um compromisso com a filha. E a filha dele disse que aquele não para o amigo foi um sim tão poderoso para ela que fortaleceu a relação deles para sempre. Exato. O ponto-chave não é a grosseria, é a clareza. O livro defende que um não claro e respeitoso é infinitamente mais gentil do que um sim vago. Ou talvez. Pior ainda, o talvez só prolonga a agonia e gera falsas expectativas. Ao dizer não, você não está rejeitando a pessoa, está afirmando suas próprias prioridades. Você troca a popularidade de curto prazo por respeito de longo prazo. As pessoas respeitam quem valoriza o próprio tempo. E além de dizer não para coisas novas, tem a dificuldade de eliminar projetos que já estão em andamento, né? Especialmente aqueles em que a gente já investiu tempo e dinheiro. A famosa falácia dos custos perdidos. Exato. O exemplo do avião Concorde é perfeito. Um projeto que todo mundo sabia que era um desastre financeiro, mas que continuou recebendo bilhões em investimentos por décadas. Porque ninguém queria ser o responsável por admitir o prejuízo. É isso. É a síndrome do Concorde na vida pessoal.
A gente continua num relacionamento que não funciona mais, porque já estamos juntos há tanto tempo. Sim, Ou insiste num curso que detesta porque, mas eu já paguei o semestre. Para quebrar esse ciclo, o livro propõe uma pergunta libertadora. Se eu não tivesse ainda investido nisso, eu escolheria começar hoje? uau. Essa pergunta nos tira do peso do passado e nos força a avaliar a situação com olhos frescos. Se a resposta for não, talvez seja a hora de cortar as perdas. Certo. Exploramos, eliminamos, e aí chegamos no terceiro passo: executar. E aqui, de novo, a abordagem é contraintuitiva. Não é sobre ter mais força de vontade ou, sei lá, trabalhar mais horas. De jeito nenhum. A execução para o essencialista é sobre remover obstáculos. É sobre tornar o caminho do que é essencial o mais fácil e suave possível. A metáfora do livro A Meta com o escoteiro Herbie é a melhor explicação. Ah, sim. Numa trilha, um grupo de escoteiros está todo espaçado porque o Herbie, que é o mais lento, está lá atrás segurando todo mundo. A solução do não essencialista é gritar: "Vamos, Herbie, mais rápido!" O que não adianta nada. Nada. A solução do essencialista é ir até o Herbie, ver que a mochila dele está pesadíssima, tirar o excesso de peso e colocar ele para andar na frente do grupo ditando o ritmo. O foco não é em forçar, é em aliviar. Ou seja, em vez de tentar ter mais disciplina para fazer algo, a pergunta é: qual é o maior obstáculo me impedindo de fazer isso e como eu posso removê-lo? Se quero ler mais, talvez o obstáculo seja o celular. Com certeza. A solução é deixar o celular em outro cômodo. Remove-se o atrito. Isso conecta com outra ideia do livro, o poder das pequenas vitórias para criar impulso, liberando nossa força de vontade para o que realmente importa. O exemplo do Michael Phelps é o auge disso. É inacreditável. Para automatizar todas as decisões e deixar 100% da sua capacidade mental livre para a única coisa que importava: nadar mais rápido que qualquer um no planeta. Exato. Uma boa rotina é a arquitetura da execução sem esforço. Mas, claro, nada disso se sustenta se a gente não cuidar da máquina que faz tudo acontecer. Somos nós. Exatamente. Sim, o capítulo Proteja o seu patrimônio é um alerta. A história do executivo Geoff, que viajava 70% do tempo, dormia 5 horas por noite e se orgulhava disso, até que o corpo dele simplesmente desligou. É a história de muita gente. Demais. Ele foi forçado a parar tudo, e a lição que aprendeu da maneira mais dura foi essa: o seu bem mais valioso é você mesmo, sua saúde, sua sanidade. Se isso quebrar, nada mais importa. E a principal ferramenta para proteger esse patrimônio que a nossa cultura do hustle insiste em demonizar é o sono. O livro é enfático: o sono não é um luxo, é uma arma de alto desempenho. Arma de alto desempenho, gostei. O estudo com os violinistas de elite em Berlim mostrou que o segundo fator mais importante que diferenciava os melhores dos bons não era a quantidade de prática, mas a quantidade de sono. Uau. Os melhores dormiam mais. O sono consolida o aprendizado, recupera energia. E, além disso, o livro fala da importância de escapar, de ter tempo para pensar sem interrupções. As semanas de pensar do Bill Gates. Essas mesmas. E de brincar, que é fundamental para a criatividade e para aliviar o estresse. Fazendo uma síntese de tudo isso, o que fica para mim é que essencialismo não é uma técnica para riscar mais itens da lista de tarefas. É uma filosofia de vida. Sim. É uma disciplina contínua, praticada a cada escolha, que começa com uma pausa e uma pergunta: o que é vital aqui e agora? Perfeito! Não é um projeto de um fim de semana para se tornar a essencialista. É uma prática diária, um processo constante de explorar o que realmente importa, ter a coragem de eliminar todo o resto e construir sistemas e rotinas que tornem a execução do essencial o mais natural possível. O objetivo final é projetar uma vida que não seja só produtiva, mas significativa. Uma vida com mais controle, mais alegria e, acima de tudo, menos arrependimento. E para fechar, eu queria deixar um desafio que o próprio livro propõe e que eu estou tentando aplicar. Ao longo do dia, diante de qualquer decisão, qualquer pedido, qualquer encruzilhada, por menor que seja,
A proposta é simplesmente parar por um segundo e se fazer uma única pergunta: o que é essencial? E depois de encontrar a resposta, ter a coragem de, gentilmente, eliminar todo o resto. Ufa! Olhando para trás, a mensagem do essencialismo parece simples, mas não é nada fácil. Não é sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer as coisas certas com mais significado. É escolher viver de propósito, não por padrão. E isso conecta de um jeito muito forte com o trabalho da Bronnie Ware, aquela enfermeira que cuidou de pacientes terminais. Sei, Ela escreveu sobre os maiores arrependimentos das pessoas. exato. E o arrependimento número 1, o mais comum de todos era: eu queria ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Nossa, No fundo, o essencialismo é um manual prático para evitar esse arrependimento. É um guia para ter essa coragem agora, não só no fim da vida. e isso coloca tudo em outra perspectiva. É muito mais que um livro de produtividade. É sobre como viver sem se arrepender. E ele termina com uma pergunta da poeta Mary Oliver, que fica na cabeça, né? Fica ecoando. Uma pergunta que a gente devia se fazer todo dia. Sem dúvida, a pergunta é: diga-me o que você planeja fazer com a sua única, fantástica e preciosa vida. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.